curso de One Year Design Imobiliário do IED tem uma proposta de inovação bastante interessante, né? O principal target é criar uma imersão no universo imobiliário. Baseado no quê? Né? Na experiência, na contextualização, né? Nas informações históricas, para entender não só o que a gente propõe hoje, mas o que a gente vai propor futuramente. Ou seja, isso é balizado na observação, né? No entendimento do que tem acontecido no mercado, o que pode na realidade ser contributivo para o mercado e para que a gente consiga realmente estabelecer aí propostas bastante contundentes e transformadoras das realidades e dos espaços das pessoas, né? O mobiliário é uma escala, né? Então é muito interessante que você consegue observá-lo intimamente na sua residência ou urbanamente, por exemplo, na rua. Então a escala de abrangência quando a gente fala de mobiliário é bastante grande. Ele precede que a gente tenha essa observação de uma maneira muito estratégica. Por quê? Né? Nunca se viu tanto interesse das pessoas em entender, né, o objeto imobiliário como um reflexo até da sua identidade, né? Porque ali, na realidade, ele demarca não só um conhecimento mínimo de design, mas também reflete o que nós temos de personalidade, pensamento social, sustentabilidade, ou seja, se torna realmente uma peça estratégica na vida das pessoas. A gente não vive sem o mobiliário, seja ele na forma que for, né? Então isso se torna realmente uma coisa bastante contundente, né? Para que ter uma aplicabilidade, para se estudar, para desenvolver e realmente criar soluções aí bastante transformadoras. Nós desenhamos o curso de uma maneira também bastante estratégica, né? Balizado na experiência dessa imersão, nós tratamos o curso desde das questões ligadas aos fundamentos e às questões históricas do que é o mobiliário, que a gente acredita que seja extremamente importante para que a gente tenha uma linha de raciocínio, né? A passar por materialidade, laboratório de novos materiais, sustentabilidade, ergonomia, gestão e desenvolvimento do mobiliário, né? Análise simbólica do que é mobiliário, porque não adianta colocar uma cadeira hoje no mercado e não entender o porquê dela, o propósito dela e o desdobramento dela, inclusive de uma maneira social e mercadológica, né? E também, né, a gente tem uma grande expectativa da prototipagem desses alunos, né, desses candidatos ao curso, durante todo o trajeto. Então, cada disciplina vai incitar ao aluno uma prática, né? Então é importante que em cada das disciplinas, de cada componíveis de cada módulo, a gente tenha um resultado prático, né? E que culmina justamente com uma prototipagem numa escala 1:1, justamente do que é esse projeto de curso que esse aluno, na realidade, desenvolveu durante esse processo. Então, assim, os resultados que nós temos tido são interessantíssimos, né? Nós fomos desde questões ligadas ao ambiente íntimo, por exemplo, com a proposição de um berço, até reflexões regionais, né? Então, madeiras da Amazônia, né? Insumos plásticos que acabaram reconvertidos em estantes modulares, né? Com o plástico. Então, assim, soluções muito, muito inovadoras que refletem justamente esse conhecimento que esse aluno teve e se desdobrou. A atuação hoje no mercado imobiliário, né? De design imobiliário se faz urgente justamente por essa confirmação, né, com essa necessidade realmente de uma assinatura brasileira, né, baseado justamente nesse conhecimento de abrangência de soluções que já existem no Brasil de uma maneira historicamente falando, e também de uma maneira até empírica, né? Tem muita coisa interessante, seja de soluções, seja de questões mais de simplicidade e complexidade, que podem ser tratadas de uma maneira híbrida e realmente provocar aí até o mercado internacional com soluções autenticamente brasileiras, né? Veja todo nosso legado com os mestres já consolidados e o que hoje, na realidade, a gente pode aprender com os mesmos e trazer para uma realidade atual brasileira e autêntica, né? Até com esses novos designers que têm apontado aí caminhos de uma reflexão mais contemporânea do que é ser um mobiliário brasileiro. Que é justamente uma experiência que o curso oferece para o aluno,
numa das nossas sedes, né, que é Milão, e que na realidade traz justamente uma imersão no Made in Italy, né, como é justamente a imersão do design italiano. Então é uma amarração realmente conceitual para entender que não é só de mobiliário, a gente está falando de uma cultura, de um ecossistema de design. E isso é extremamente reflexivo para o aluno que ao contato, né, justamente com essa sinergia italiana entre as categorias de design, ele replica isso para o que é o Made in Brasil, né? Quais são justamente esse ecossistema que compõe o que é o design brasileiro. Então, isso faz com que toda a gestão de informações pós-módulo internacional tenha uma grande mudança. E legal do módulo porque a gente tem visitas bastante contundentes, seja em showrooms, fábricas, lojas e até um footing na própria cidade de Milão, justamente para entender na prática, né, como toda essa informação é lavrada como ecossistema italiano. E obviamente que isso reflete para essa vivência desse aluno quando chega no Brasil. Então é uma experiência, acho que fundamental e interessantíssima para essa composição de informações que a gente acredita que faça o curso um diferencial no mercado.